Oi, eu sou a Priscila Lambach e hoje eu vou dar algumas dicas de como aprender melhor um idioma. Quando a gente começa a estudar um idioma, os primeiros dias eles são complicados porque a cabeça funciona a mil. Parece que era um pedacinho que a gente não trabalhava e que a gente agitou ali e daí começam a vir tantas ideias, tantas opções. Aprender um idioma é muito legal porque a gente sai desse mundo que é o que o português nos proporciona para se comunicar e amplia infinitamente, principalmente se forem idiomas muito falados, como os mais populares que a gente aprende aqui, que é o inglês e o espanhol. Então, muitas pessoas falam, eu quero pensar em inglês, eu quero pensar em espanhol. Isso não acontece num passe de mágica, então a gente precisa se acostumar com essa nova língua e tem algumas dicas que a gente pode usar a nosso favor. Então, primeiro, a língua, para ela ser aprendida bem, é como um exercício físico. Para você disputar uma maratona, não adianta você que não corre, correr 2 vezes e tentar fazer 42 quilômetros. Isso não acontece. Então, exige treino, prática. Às vezes a pessoa fica muito tempo sem estudar e é o que a gente diz esquece. Na verdade, eu gostaria de trocar essa palavra esquece por adormece. Então, aqueles conceitos que você usava muito, você deixa de usar e eles acabam dormindo aqui dentro do seu cérebro. E aí, quando você volta a estudar, você tem que ir acordando eles aos pouquinhos. Eles não vão milagrosamente todos, levantamos e agora a gente lembra de tudo. A gente precisa ir acordando. Eles estão aqui. Então a gente vai lubrificando a nossa mente e voltando aos poucos. É igual exercício físico, exatamente igual. Então se a gente fica muito tempo sem praticar um esporte, a gente não perdeu totalmente, mas a gente vai levar um tempo, vai ficar com o corpo dolorido e vai precisar de treino. Como que a gente pode fazer para treinar sempre com regularidade e aí sim desenvolver um idioma que a gente está estudando? Primeiro, entrar em contato a maior parte do tempo possível que você puder com a língua estrangeira. Qual que é uma boa forma? Por a gente ficar muito tempo no celular, é você seguir páginas que falem o idioma no seu Facebook. Então, por exemplo, você pode seguir um jornal, um site de notícias, um site de fofoca, porque às vezes a gente não quer ler algumas notícias, mas tem coisas interessantes, o nascimento da princesa, algumas coisas assim. E aí você consegue, ali quando você está passando as fotos dos amigos, parar e dar uma olhada. Talvez eu não entenda tudo porque eu tô começando. Sim, com certeza isso vai acontecer. Porém, uma palavra ou outra você já vai entrando em contato. Uma outra dica legal é música. Música é sempre bom, nunca é demais. Então, o que a música vai treinar para você? O auditivo. Então, você vai escutar, 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 escutar. E isso vai te ajudar a ir ampliando seu vocabulário. Nada melhor que associar o auditivo ao visual, baixando a letra da música. E mesmo que você não entenda todas as palavras, você pode pesquisar, sem dúvida, deve pesquisar e ampliando seu vocabulário, você vai conseguir cantar muito melhor se você tiver a letra. Porque se você não tiver a letra, a gente acaba indo no information. E aí, se você tiver a letra, você vai acompanhar o que o cantor diz, depois você já consegue se arriscar a cantar. E vai ser muito legal, porque quando você for a uma festa, a um casamento, você não vai ficar no... Você já vai conseguir cantar pelo menos o refrão ou outras partes e você já vai estar muito melhor em relação a esse idioma. Outra maneira muito legal que eu considero é quando você começa a aprender, normalmente a gente começa a aprender por blocos temáticos. Então tem o dia que a gente aprende comida, tem o dia que a gente aprende dia da semana, né? Tem o outro que aprende os meses, as horas. Então, são sempre em blocos temáticos e o que você pode fazer? Se você está no bloco dos dias da semana. Hoje é segunda-feira, você já pensa Monday, você já pensa lunes, você já pensa lunes e você já vai pensando assim. Aí, quando que é? É quarta. Como que é quarta mesmo? E quando que eu tenho a festa? É sábado. Como é sábado mesmo? E aí, quando você começa a aprender vocabulário, tipo de objetos da sala de aula, você vai pegar o seu lápis no trabalho, vai pensar como que é lápis, vai pegar a borracha, vai pensar como é borracha. E aí, depois você aprende comida e faz a mesma coisa. Aí você vai chegar na sua casa, vai olhar para a manteiga, lembrar do nome da manteiga. Aí você vai olhando para tudo que você já sabe e pensando nisso.
Outra maneira, aquilo que é muito fácil para você, que você aprendeu, não insista demais. Se você já aprendeu mesmo, você sabe bem, foca no que você não sabe. Então você aprendeu na aula 10 animais. 8 você sabe muito bem e tem 2 que você tem dificuldade para memorizar. Foca numa maneira de memorizar esses 2. Faz um cartão com o nome, olha várias vezes ao dia, coloca na sua geladeira. Às vezes tem gente que cola na agenda, na capa da agenda. Então, tentar ao máximo olhar para aquela palavra, escrever aquela palavra e fica mais relaxado com o que você já sabe. E tente sempre se esforçar para o que você não sabe. A última dica legal também é dos vídeos. Então, é um seriado que você gosta, que você já tenha uma familiaridade, ou algum filme novo. Isso é legal para quem já está com um nível um pouquinho melhor, um intermediário. Ou até tem muita gente que está começando, mas que de tanto entrar em contato, compreende muito bem. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não sei falar, eu não sei escrever, mas eu entendo praticamente tudo que eles falam. Então, essa pessoa que tem essa facilidade também pode se beneficiar muito dessa dica. Então, qual que é? Assistir um filme, tem gente que diz, deixe sem legenda. Eu acho que melhor do que deixar sem legenda é colocar a legenda no próprio idioma. Porque aí você consegue assistir ouvindo a nova língua e ao mesmo tempo você consegue ler. E aí tem palavras que você não entende, que lendo você pode entender, ou palavras que você gostaria de saber como escreve, e aí olhando na legenda você vai conseguir. É legal também, às vezes, deixar a televisão ligada em algo que está falando em inglês, principalmente esses programas de culinária, de casamento que tem muito, é sempre trocar ali o idioma na televisão para o inglês, porque no original fica bem melhor, até inclusive a voz da própria pessoa é legal de escutar, muito mais do que o da dublagem. E aí você pode ir fazer maquiagem, alguma coisa, e deixar esse som, porque só de deixar ele no fundo já te ajuda também a aprender. Espero que vocês tenham gostado, que utilizem dessas dicas. Depois eu quero saber como foi o resultado. Então escrevam aqui embaixo. Se gostarem, deem um like, compartilhem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.